Boa noite. Mais uma vez, estamos aqui na sexta-feira reunidos. Obrigado pelo privilégio de vocês que estão me ouvindo, né? Me dão o privilégio de a gente poder conversar um pouco sobre as nossas questões espirituais, aí, um bate-papo bem, espero que seja sempre bem descontraído para a gente sempre aprender, ensinar e aprender. Então eu peço que nós sejamos iluminados, que os bons espíritos nos concedam todas os eflúvios positivos para que a gente sempre trabalhe no aprendizado mediante os preceitos de Jesus Cristo. Hoje eu vou falar sobre o que é sintonia vibratória. Né? Esse é um trabalho que a fonte é Verdade e Luz, da edição 302, de março de 2011, na Federação Espírita de Mato Grosso. A Márcia Pauciulio fez esse trabalho e eu também, dentro do meu trabalho, eu peguei algumas explanações dela e trouxe também para o meu aprendizado. Então, a gente sempre tem que ter em mente que nós somos, mesmo quando encarnados, nosso espírito ele sempre está emitindo uma sintonia vibratória, sempre, em qualquer momento. Você está dormindo, você está se alimentando, você está fazendo qualquer situação, você está tendo uma sintonia vibratória, você está emitindo uma vibração em qualquer momento. Né? Não tem vibração zero, eu não consigo. Assim, fazendo uma analogia, né? A gente não consegue parar de pensar. Então, o que a gente entende por sintonia vibratória? Né? O que nós podemos aprender? Primeiro que sintonia e vibração são termos físicos, são leis físicas que são imutáveis, né? São relações físicas que são imutáveis. Então, todos nós somos emissores de vibrações. E que a sintonia, ela vem bem agregada à vibração, porque você vibra aquilo que você está sintonizando. E você sintoniza aquilo que você está vibrando. Então, de maneira que nós nunca paramos de emitir vibração, nós estamos sempre em sintonia com alguém, com alguma energia. Né? Então, se nós sempre vibramos, em qualquer instante, de toda a nossa evolução, né, de todo o nosso caminho, nós sempre que vibramos, nós entramos numa sintonia, que são leis físicas, imutáveis. Então, se eu vibro, eu entro numa sintonia. Né? E depende daquilo que sintonizo, eu estabeleço o padrão da minha vibração. Então, são duas coisas juntas. Então, nós já podemos dizer que, se nós vibramos e sintonizamos bem, nós temos uma energia áurea, uma energia boa, e se nós vibramos e sintonizamos energias ou sentimentos não cristãos, nós temos um outro tipo de energia. Então não adianta a gente querer ter uma sintonia, uma vibração pesada e querer receber amor, querer receber luz. Não existe isso. É o princípio físico imutável. Então, se a gente quer sintonizar e vibrar, quer vibrar e sintonizar as altas esferas espirituais, receber a paz, o carinho, o abraço dos nossos irmãos, da energia espiritual, nós temos que vibrar no padrão que Jesus Cristo nos deixou, né? Que é amor, é perdão, é a caridade, é tudo que a gente, em qualquer palestra, fala. Tá? Então, estabelecido isso, vamos aqui, ó. Então, ó, os termos vibração e sintonia são muito utilizados no meio espírita. Como eu falei, né? A gente
Tem sempre isso, tá certo? No entanto, será que se compreendemos acertadamente seu significado? Então já deu uma explicação, né? Claro que assim, bem tranquila, mas olha lá, então ele fala, em física, uma vibração é um movimento de um ponto oscilante em torno de um ponto de referência. O exemplo de vibração mais simples e clássico é o movimento do vai e vem de um pêndulo, de um relógio de parede, lentamente. Então, esse é uma vibração, né? Então, quando você pega qualquer coisa e vibra, isso é uma vibração, você está vibrando. E agora eu vou desenhar aqui como é que é as ondas mentais da sua vibração. Então, está aqui, bem simplesinho, na hora. Tá vendo aqui, ó? Bem simplesinho, ó. Opa. Você e suas vibrações, seu campo de vibração. Pode vir para cá, para cá. Então, cada círculo desse é uma vibração. Então, seu campo de vibração ele pode estar aqui, você pode vir para cá, pode vir para cá e pode vir infinitamente. Então, quando você vibra uma energia, o pensamento, você faz exatamente esse desenho aqui, ó. Você vai emitindo ondas, né? Você vai emitindo ondas. Então, você veja bem, você pode emitir ondas saudáveis e pode emitir ondas não saudáveis, porque o processo de emissão de onda é o mesmo. É energia, é pensamento. Então, sempre lembre que a sua onda, ela vai caminhando, ela vai se expandindo. Uma outra coisa, ó, ele fala aqui, ó, pois bem, essa é uma característica de todos os fluidos que se expressam com matéria grosseira ou eterizada. Então, nós quando encarnados, nós como perispírito e nós como somente espírito, nós emitimos uma vibração. O movimento vibratório é representado por uma onda, como eu desenhei, que possui comprimento e frequência, né? Comprimento e frequência, peculiares do tipo de fluido que lhe deu origem. Então, se foi um fluido positivo, se for energia positiva, positiva. Se for negativo, negativo. Ou seja, quando se deslocam no espaço, que foi esse desenho aqui, os fluidos não o fazem de forma contínua, mas executam movimentos internos de vai e vem com comprimentos de onda e frequência específicos. Então, nós também temos isso aqui, ó, quando você emite uma onda que tem uma amplitude, que é essa aqui, e um comprimento, que é esse aqui. Esse aqui é o comprimento e essa amplitude da onda. Certo? Então você faz esse movimento. Você agora está fazendo isso aqui, ó, você está emitindo ondas, eu estou emitindo ondas, com uma amplitude e com uma altura de onda. Comprimento e uma altura de onda. É esse movimento que você faz. Como faz no rádio. Exatamente, fazem ondas. Então, o que ele fala aqui, ó? Assim estamos todos mergulhados em um oceano de ondas. Ninguém está isento de receber onda e ninguém está isento de mandar onda. Então, do mesmo jeito que você manda, você recebe, você está inserido. Né? Então, um exemplo disso é o celular, né? Vem uma onda magnética e aciona o seu aparelho. Vem uma onda magnética e aciona o seu espírito, a sua mente, o seu espírito. Então, assim, estamos todos mergulhados em um oceano de ondas provenientes, tudo à nossa volta, pois até mesmo partículas elementares de átomo, né, próximos, aí já é um termo, mas tem uma onda. E agora o importante, até mesmo o nosso cérebro é um emissor de ondas mentais, pois o pensamento é matéria sutilíssima
produzida pela mente, sob o comando do espírito. Então, nós, enquanto espíritos, ou encarnado, ou no perispírito, somente a energia espírito, o pensamento é matéria sutil. O que nós vamos definir como matéria sutil? Matéria sutil é uma coisa muito assertiva. Então fala sutilíssima, ela tem peculiaridades que fogem ao nosso conhecimento, ainda ela é muito sutil. Ela tem peculiaridades que nós não conseguimos no nosso entendimento e no nosso nível de evolução entender, mas ele fala que é uma matéria produzida pela mente. Então, se isso é uma verdade absoluta, que assim o é, nós podemos concluir que pensamento como matéria sutil produzido sob o comando do espírito. Então, quando a gente emite uma onda de amor, de carinho, enfim, daquilo que é bom, daquilo que é amor, daquilo que a gente sabe que tem que fazer, voltando a esse desenho aqui, você consegue passar essa onda e atingir várias pessoas, vários ambientes. Então, com o seu pensamento, você consegue transmitir amor, transmitir carinho, transmitir esperança para as pessoas, porque essa energia, como ele fala aqui, sob o comando o pensamento sobre o comando da mente, aliás, pela mente, comando do espírito. Então, se você, espírito, vibra amor, caridade, você vai atingir todos esses círculos que eu desenhei, emanando amor, caridade. Evidente que nós temos conseguimos atingir até um certo comprimento de onda, porque nós precisamos ter energia sutil, bastante elaborada, bastante fina, para que a gente possa ir atingindo mais ondas. Então, uma vez me falaram, por exemplo, Chico Xavier, você a metros de distância dele, você sentia a onda dele. E o pensamento dele poderia dar passe em números, a grandes distâncias, né, físicas. Então, a gente tem essa prerrogativa de, através das nossas ondas mentais, vibrar amor, caridade, paciência, esperança, né? Porque a gente sempre acha que isso só se faz através do contato físico. Não. Eu posso falar que o pensamento ele é muito mais eficaz e eficiente na medida em que você transmite essas ondas. Então, entendido isso, a gente já pode definir que se eu tenho uma vibração e tenho uma sintonia, eu emito um tipo de onda numa frequência. Então, se eu tenho bons pensamentos, se eu tenho amor, a caridade, aquela vontade de permear o mundo com amor, as minhas ondas são baseadas nisso, né? O teor das minhas ondas são baseadas nisso. Então, cuidado com o que nós pensamos, porque nós somos emissores de onda 100% do tempo, né? Então, aqui, ó, o espiritismo, sintonia e identidade vibratória das emissões mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados. E aí vem outro aprendizado. Então, nós podemos emitir nossas ondas para os encarnados e podemos emitir nossas ondas para os nossos irmãos desencarnados, né? Então, nós podemos estar em contato através da nossa energia mental, através da nossa vibração e sintonia, emitir ondas tanto para encarnado quanto para desencarnados, né? E aí vem outro ponto, que é o seguinte: qual onda que eu emito e aonde essa onda vai chegar? Então,
Pensamentos sadios, energias sadias. Pensamentos não sadios, energias não sadias. Isso é lei física, imutável. Então ele fala, sendo assim, estarão em sintonia vibratória as pessoas e espíritos que tiverem os pensamentos e sentimentos semelhantes. Pois os fluidos que emanam de ambos terão comprimento de onda, meu papelzinho, comprimento de onda, e frequências semelhantes. Então você veja bem, um princípio físico, né? Que a gente traz aqui para o nosso aprendizado. Então o que ele fala aqui, ó. Sendo assim, estarão em sintonia vibratória as pessoas e espíritos encarnados e desencarnados que tiverem os pensamentos semelhantes, pois os fluidos que emanam, porque nessa emissão de pensamento nós mandamos fluidos, ambos terão comprimento de onda e frequências semelhantes também. Então, se eu emito uma vibração, comprimento de onda com o meu pensamento, ele tem um poder de chegar conforme ele está falando aqui, ó, pensamentos e sentimentos semelhantes. Então, se eu estou emitindo, pensando, eu estou emitindo ondas. E onde a gente vê isso na prática? No rádio. Você não quer botar na Bandeirantes e escutar a Globo. Não existe isso. Então, se eu sintonizei lá o comprimento de onda e a frequência, que é um princípio físico aplicado no rádio, se eu sintonizei a estação Boa Nova, eu vou escutar Boa Nova. Se eu sintonizei a estação qualquer nome aí, Banana, Banana, eu vou escutar a estação Banana. E a mesma coisa para o nosso pensamento. Se eu emitir ondas boas, eu vou escutar a rádio boa. Se eu emitir ondas ruins, eu vou emitir... vou escutar a rádio ruim. Então é simples assim. Se eu ponho na rádio Boa Nova, eu escuto Boa Nova. Se eu ponho na rádio Bandeirantes, eu escuto a Bandeirantes. Não tem... é físico. Verdade é que a gente pensa assim, tá, mas quais que são os pensamentos que eu emito ondas que não são salutares? O retorno das ondas. O orgulho, a inveja, né? Os maus pensamentos, né? A cólera, enfim, tudo isso que a gente já sempre fala, né? Então, os meus pensamentos. E quais são os pensamentos que vai sintonizar a rádio boa, né? A energia boa? É o amor, a caridade, o perdão, né? A benevolência, a vontade de querer fazer as coisas certas, né? Então, nós temos, depende de nós, né? E é imediato. Pensou, sintonizou. Pensou, sintonizou. É na hora. Então, sabe-se hoje que os sentimentos são responsáveis pelas características vibratórias dos pensamentos. Ou seja, em sua origem, os pensamentos são neutros, mas recebem o tom vibratório, que é que nós que damos, que lhe dá um colorido específico. Uma espécie de impressão digital do espírito, que é o emissor dos pensamentos. Trocando em miúdos, os pensamentos são gerados por nós, mas quem faz, se ele vai ser uma florzinha, né, linda, colorida, que as pessoas olhem, né, ou vai ser uma nuvem negra, quem dá esse colorido ao pensamento somos nós. Né? Nós que somos responsáveis pelos pensamentos. Então ele fala aí, ó, nós damos o tom vibratório para o pensamento. Tá? Dessa maneira, podemos facilmente deduzir de tudo o que expusemos até aqui que a sintonia vibratória é a expressão física de afinidade espiritual entre as criaturas filhas de Deus, ou seja, decorrem de suas características morais, quais sejam seus gostos, suas ideias, suas maneiras de ver o mundo,
as pessoas e Deus, sua forma de agir, seus sentimentos. Então, o nosso pensamento vibratório, as nossas ondas, chegam exatamente naquilo que nós pensamos e nós executamos. Né? Então, é tão simples assim. Né? Então, a nossa característica moral, a nossa característica de querer fazer a coisa certa, de querer fazer caridade, a nossa característica de perdoar, de se auto-perdoar, a nossa característica da humildade, de querer sempre aprender, entendeu? De não julgar. Então, essas são características que dão o tom colorido ao nosso pensamento, né? Que eles formam o pensamento. E esse pensamento se torna uma onda e vai chegar no lugar, do mesmo jeito que você pensou. Então, ó, não há como evitarmos o fenômeno da sintonia. Como eu falei, isso é um princípio físico imutável, nós não podemos mudar isso. Isso é uma lei universal, ela permeia no universo. Então, como a sintonia é um fenômeno físico imutável, nós não podemos evitar. Como a todo o momento estamos em sintonia vibratória com outras mentes encarnadas ou desencarnadas. Temos, portanto, as companhias espirituais que se ajustam àquilo que somos e fazemos automaticamente. Então, não tem como evitar a sintonia, nós sintonizamos as mentes encarnadas e desencarnadas, temos, portanto, as companhias espirituais que se ajustam àquilo que somos e fazemos automaticamente. Né? É tão simples assim. Não é fácil, mas a gente tem que entender esse processo, né? Compreender o fenômeno de sintonia vibratória e aceitá-la por natural é inevitável. Como eu falei, é o princípio físico. Ajuda-nos a melhor compreender os fenômenos mediúnicos e as obsessões em geral. Mas haverá uma forma de melhorarmos as nossas vibrações pessoais, de modo a aprimorar a nossa sintonia espiritual? Então, a pergunta, há uma forma de melhorar nossas vibrações pessoais, de aprimorar a nossa sintonia espiritual? E ele fala aqui, há um meio infalível, proposto por Kardec. Nas obras da codificação espírita, enriquecer o pensamento pela aquisição de conhecimentos, desenvolvimento da inteligência e pela edificação dos sentimentos, né? Desenvolvimento moral. É o autoaprimoramento conquistado com esforço próprio. Pelo bom direcionamento da vontade, aplicando o aprendizado na melhoria de nossos relacionamentos e no desenvolvimento de nosso livre-arbítrio. Então, é o conhecimento, desenvolver a inteligência, desenvolvimento moral, né? Tudo por esforço próprio, né? E direcionarmos a vontade em fazer o bem. E aí ele fala, aplicando o aprendizado, melhoria dos nossos relacionamentos e no desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Então, ser espírita, querer evoluir, é ação também. Então, nós temos que ligar o nosso conteúdo, o nosso desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento moral às ações. Então, nós temos que praticar isso, né? Nós temos que fazer acontecer. Então, é ação, né? Tem uma palavra que a gente usa na administração que chama CHA, C-H-A, é capacidade, habilidade e atitude. Então, nós temos que ter a habilidade e a capacidade de aprender, a habilidade de entender e a ação de fazer. Né? Então, desenvolvimento da inteligência moral, da inteligência, direcionada à vontade, aplicando o aprendizado na melhoria dos nossos relacionamentos e nosso desenvolvimento de livre-arbítrio. Então, é aprender e aplicar. Quando pensamos e sentimos, criamos um campo vibratório de energias ao nosso redor. O nível vibratório desse campo vai depender da qualidade de nossos pensamentos e sentimentos. Por isso, quando Jesus disse vigiai e orai, estava nos alertando da nossa responsabilidade na criação do campo vibratório.
Quanto a isso, nos alerta André Luiz. Somos, cada qual de nós, um ímã de elevada potência, ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. Ou seja, nós vamos viver na espiritualidade daquilo que nós construímos nas nossas ações e pensamentos. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respire entre os raios de vida superior ou inferior que emite, ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Ou seja, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Podemos ser uma aranha que se enrola toda, ou podemos ser uma andorinha que voa pelo céu. É esse exemplo que ele dá. Todos nós exteriorizamos energias, como eu falei lá no começo. Agora nós estamos exteriorizando energia, com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais do que palavras. Libertação, André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Né? Então, as nossas energias é a nossa veste espiritual e define muito mais que palavras. Então, na vida espiritual, é o que vai te revestir a sua energia. E aqui também, você possui ela, só que o corpo material, ele consegue, nós não conseguimos ver, nós conseguimos sentir as energias, né? Tem pessoas que chegam e o ambiente fica bom, tem pessoas que chegam e todo mundo daí quer sair correndo. Então nós temos isso, né? Só que aqui ele fala, e define muito mais que palavras. Então não adianta eu ficar dando palestra, ler livro e tal, se eu não tenho ação, se o meu pensamento não condiz com aquilo que eu faço, né? Então é assim, cumprir, ou pelo menos se esforçar para cumprir aquilo que você conhece, que não é fácil, mas volto a falar, pequenas conquistas, grandes obras, pequenos passos, grandes conquistas. Sempre tem isso em mente, pequenos passos, grandes conquistas. Então, quando alimentamos as nossas tendências negativas, desequilibramos os nossos pensamentos e sentimos e, consequentemente, alteramos o campo vibratório, abrindo verdadeiros plugs, ou seja, buracos de energia, sujeito à influenciação de espíritos que vibram em baixa vibração energética, o que pode ocasionar consequências desastrosas para o nosso físico, mente e espírito. Então, toda vez que a gente alimenta a tendência negativa, desequilibramos nossos pensamentos, né? Com cólera, com raiva, com maledicência, enfim, com tudo isso, a gente altera o campo vibratório e começa a receber energia negativa. Isso reflete na nossa mente, há casos de depressão que são, evidentemente, por esse motivo, há casos de doenças no corpo materiais que também são por esses motivos, e a perda de energia sua, né? Porque você perde energia salutar quando você se dispõe a ficar desequilibrado, né? Então, você fica sujeito à vibração energética baixa, né? Vale a pena ler isso aqui de novo. Quando alimentamos as nossas tendências negativas, desequilibramos nossos pensamentos e sentimos e, consequentemente, alteramos o campo vibratório, abrindo verdadeiros plugs, ou seja, entradas de energias negativas, sujeito à influenciação de espíritos que vibram em baixa vibração energética, que pode ocasionar consequências desastrosas para nosso físico, mente e espírito. Então, hoje, a medicina ela já consegue entender que não dá, isso é no futuro, eu creio que próximo, mas já tem médicos que já falam que não dá só para tratar do corpo se você não trata do espírito, da parte espiritual, entendeu? Da mente, né? Bom, só mais um parágrafo que eu acho bastante interessante aqui, ó. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo
o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Então, se a gente abre o campo, recebe energia negativa, a gente tem um desequilíbrio no campo espiritual. E aí ele fala, degradação que corrói o sangue de força com reflexo nas células materiais, no nosso corpo físico. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Então, sempre voltando lá quando eu comecei a nossa conversa, vibração e sintonia, sintonia e vibração, isso não se dissocia. Então, se a gente não se alimenta com emoções salutares, né, nós vamos ficar desequilibrados. Então ele fala, a gente começa a se intoxicar, né? Então muitas vezes a gente tem manifestação no corpo material e você pode tomar remédio durante os anos, principalmente aí na classe na classe dos medicamentos aí que tratam de depressão, e você não melhora, porque na verdade você tem que tratar a mente, você tem que tratar o seu campo vibratório mental para que isso reflita no seu campo, no seu corpo material. E é isso que ele está falando aqui. Então ele fala, você se intoxica com emissões mentais daqueles com quem convive, porque você está convivendo com energias negativas, que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. Quanto é importante o pensamento, a oração, né? O equilíbrio, que isso sirva para mim, que de vez em quando eu humildemente dou, não sou perfeito, né? E depois eu fico bastante chateado porque eu me desequilibrei, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado nesse aspecto, né? Que mais que eu posso? Então aqui uma coisa importante, né? A oração, né, os nossos pensamentos junto à espiritualidade maior, isso é uma energia muito boa, o equilíbrio. E assim, toda vez que a gente pratica uma boa ação, que a gente pensa numa boa ação, você já está no campo vibratório muito bom. E aí, se você pensa e executa a boa ação, melhor ainda. Então, a gente pode fazer tudo, na outra palestra da semana passada, acho que eu falei, a gente pode fazer tudo com o pensamento. A gente pode perdoar com o pensamento, a gente pode mandar um abraço pelo pensamento, a gente pode mandar esperança pelo pensamento, a gente pode mandar amor pelo pensamento, a gente pode mandar paciência pelo pensamento, a gente pode mandar energias positivas pelos nossos pensamentos. Nós podemos fazer tudo através do pensamento, tudo. Tanto para o lado bom, quanto para o lado equivocado. Nós podemos fazer tudo através do pensamento. Tudo. Né? Não necessita da materialidade para a gente fazer algumas coisas se a gente tem a maior fonte de energia, que é o nosso pensamento, a nossa vibração. Podemos fazer tudo isso. Podemos abraçar espiritualmente, podemos fazer tudo espiritualmente. Aliás, com o pensamento, que é a energia do pensamento, para o nosso campo vibratório. Podemos fazer exatamente tudo. Claro que, como seres materiais, às vezes a gente vai ter que fazer materialidade, né? A caridade de alimentos, enfim. Mas eu tenho certeza que vocês entenderam o raciocínio. Bom, aqui, o que mais que eu posso falar para os meus amigos e amigas? Então, cuidado com os desastres orgânicos, né? Então lá, assim, tá? Então só, depois o Ezequiel que me deu um crédito aí, mais 7 fatores que afetam a nossa frequência vibracional. Os pensamentos, estamos falando disso. Então, ó, se você tem pensamentos negativos de desânimo, tristeza, raiva, medo, isso tudo vai voltar para você. Por isso é tão importante que você cuide da qualidade dos seus pensamentos e aprenda a cultivar pensamentos mais positivos, né? Todo pensamento possui e emite uma frequência para o universo, e essa frequência retorna para a origem, no caso, você, nós, né? Então, pensamentos negativos, desânimo, tristeza, raiva, medo, tudo volta para nós.
Por isso é tão importante que cuide da qualidade dos pensamentos e aprenda a cultivar pensamentos mais positivos. Volta para nós. As suas companhias, as pessoas que estão à sua volta, influenciam diretamente na sua frequência vibracional. Se você está ao lado de pessoas alegres, determinadas, você também entrará nessa vibração. Agora, se você cerca de pessoas reclamonas, fofoqueiras, pessimistas, tome cuidado, pois elas podem estar diminuindo a sua frequência e, como consequência, te impedindo de fazer a lei de atração funcionar ao seu favor. Na terceira, as músicas. Músicas são poderosíssimas. Se você só escuta músicas que falam de morte, traição, tristeza, isso tudo vai interferir naquilo que você vibra. É direto. Preste atenção na letra das músicas que você escuta. Elas podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. E lembre-se que você atrai para a sua vida exatamente aquilo que você vibra. O quarto é coisas que você assiste. Quando você assiste muitos programas que abordam desgraças, mortes, traições, seu cérebro aceita aquilo como uma realidade e libera toda uma química no seu corpo, fazendo com que sua frequência vibracional seja afetada. Assista as coisas que te façam bem e te ajudem a vibrar numa frequência elevada. Tome cuidado com o conteúdo que você coloca na sua mente. Então, hoje eu tenho um filho e às vezes a gente faz isso, televisão, celular na mão, muita informação, né? Muita informação, e você acaba se desequilibrando e tendo um sono intranquilo. Então, meia hora, 40 minutos antes do sono, procurar ver uma programação leve, tranquila, e tal, para você ter um sono tranquilo após o jantar, né? Após o almoço, né? Então, sempre assim, manter tranquilo. Ah, o Dalton faz, não consigo fazer, eu tento fazer, de vez em quando eu consigo, né? Mas eu tenho, pelo menos eu estou tentando, né? Mas não é sempre, mas você percebe no seu corpo orgânico a mudança. De acabar de almoçar e ter 10 minutos sem o celular, assim, tranquilo, acabar de jantar e ficar 10 minutos tranquilo, antes de dormir, 15 minutos, meia hora, ficar tranquilo. Você sente isso no seu organismo. Então, cuidado com muita informação direto, que às vezes não trazem nada de bom. O 5 é o ambiente que você fica. Seja na sua casa, no seu trabalho, você passa grande do tempo no ambiente desorganizado. Se você passa num ambiente desorganizado, sujo, feio, isso também afetará a sua frequência. Mostre ao universo que você está apto a receber muito mais. Cuide do que você já tem. Ambientes limpos, saudáveis, arejados, né? Isso é muito importante também. E o 6 é o que você fala. Se você reclama ou fala mal das coisas e das pessoas, isso afeta a sua frequência vibracional. Para você manter a sua frequência elevada, é fundamental que você elimine o hábito de reclamar e falar mal dos outros. Facinho. Então evite fazer dramas e se tornar vítima. Dê ao problema o peso que ele merece. Não faça nem o problema ficar maior e nem ficar maior. O tamanho do problema tem que ser a realidade do problema. Então, cuidado para drama, se vitimizar, que você não resolve nada. E cuidado com o que você fala, né? Não reclamar, falar mal dos outros. Assuma a responsabilidade pela sua vida. A sua vida é sua, assuma a sua responsabilidade e ande para frente. E o 7 é a gratidão. A gratidão afeta positivamente a sua frequência vibracional. Esse é um hábito que você deve incorporar. Comece a agradecer por tudo, pelas coisas boas e ruins, por todas as experiências que você já vivenciou. A gratidão abre portas para que coisas boas aconteçam, né? Ser grato com a vida. Então, por hoje é isso aí. Eu mais uma vez agradeço a presença de todos aí, que me dão o privilégio de me escutar. Isso aí, que me dão o privilégio de me ouvirem aqui, eu fico muito feliz, né? Então eu vou, mais uma vez, assim, a gente pede que Deus, nosso Pai maior, Jesus, mestre dos mestres dos bons espíritos, nos conceda muita paz, muita tranquilidade, né? Que nos iluminem e que nossos pensamentos sejam saudáveis para chegar até eles e eles poderem chegar até nós. Então que a gente tenha boas vibrações, e o mundo está precisando de boas vibrações, de bom otimismo.
Então, meus amigos e minhas amigas, boa noite, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Mestre Jesus, e se Deus quiser, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.